Bom, a parte aqui do console log é só um primeiro teste que a gente precisa fazer para que a gente possa garantir que o nosso Node está transpilando, nosso TypeScript está transpilando e o Node esteja executando aqui o index.js da pasta correta. Agora a gente precisa fazer mais algumas instalações, que seria a parte do Express e do .env, beleza? Para isso a gente vai executar a instalação de mais alguns pacotes, que primeiro seria o .env e o Express, e depois, na sequência, nós iremos executar a instalação do Types Express. Tá? Então, a instalação npm e "-d Types Express. Para você que talvez ainda não saiba, tudo que a gente colocar aqui no @types significa que ele vai trazer toda a parte de tipos daquela biblioteca. Algumas bibliotecas ainda não estão incorporando os tipos nativos no TypeScript. Existe ainda todo um movimento de adaptação da comunidade e no caso do Express, a gente precisa colocar explicitamente o Types Express, assim como o Node. No caso do .env, não é necessário. Ele já incorporou essa parte aqui pra gente, graças ao bom trabalho dessa comunidade. Bacana? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um servidor inicial. E a gente vai, junto com esse servidor inicial, criar um primeiro arquivo que ele vai se chamar .env. Esse .env nós iremos utilizar para o .env. É por isso que a gente tem esse nome, né? Então vamos lá. Então a gente vai aqui inicialmente fazer as importações, tá? Então a gente vai importar aqui, ó, .env, from .env. Vamos fazer a importação também do nosso Express, do nosso Express, request, response do Express. Ok. Agora, nós iremos chamar o .env.config. O que ele vai fazer? Ele vai ler todas as configurações do nosso arquivo .env. E por hora, nós iremos precisar somente da porta aqui. Eu vou colocar 5000 ou 5001, depende da porta que está livre no seu computador. Você pode começar com a 5000. Se ele acusar algum aplicativo utilizando essa porta, você coloca 5001. Beleza? Não tem nenhum problema. Beleza? Então vamos lá. Então colocamos aqui o .env config. Agora nós iremos precisar colocar a parte de configuração do Express. Para isso, a gente inicializa aqui a nossa constante app como express igual a express e na sequência nós colocamos aqui o nosso port. A gente configura a parte de port, tá? Então a gente vai ler aqui port igual a process.env.port.5000. Por que a gente precisa fazer isso? Porque o process env lê variáveis que estão dentro do ambiente do .env, beleza? E se por um acaso isso vier como nulo, né, como undefined, ele define aqui como um valor padrão para 5000. Bacana? Agora, nós precisamos configurar aqui ou usar o Express no modo JSON, tá? Então a gente vai colocar aqui app use express.json. Bacana? Então o JSON fala para a gente pro Express. O Express, para quem ainda não sabe, ele é um mini servidor web. Então o Node.js por si, ele não tem a capacidade nativa de trazer essa parte de conexão web, conexão API. Para isso a gente precisa utilizar essa biblioteca. Uma biblioteca muito legal, muito usada praticamente em qualquer projeto web aí que utilize o Node.js. E para você que quer saber um pouco mais, é só digitar aqui no Google Express.js. Ele tem aqui um site que ele é relativamente antigo, o site. Quero dizer aqui antigo no sentido de design e tudo mais, mas tem muita coisa boa. Você pode ler a documentação, você pode entender, ele é muito flexível, muito leve. Então, ele é a proposta ideal do que é necessário aqui para uma situação desse caso que a gente está trabalhando. E agora a gente vai acrescentar as primeiras rotas, tá? Então a gente vai acrescentar aqui uma primeira rota, que é a rota do barra. Então a gente vai colocar aqui, olha só, nós iremos colocar o nosso get, então app do express.get. Esse get é o verbo do HTML. Então o HTML, para quem não sabe, tem get, tem o post, tem o put, delete, patch, options e o head. Mas, na verdade, nós utilizamos mesmo todos esses verbos aqui. Então, o get é quando você quer recuperar algo, você quer puxar, você quer entrar lá no servidor, né? Por assim dizer, você quer entrar lá no servidor e você quer pegar alguma coisa. Então, ele sempre é sentido servidor, cliente. O post já é o contrário, quando você denota, você mostra. Por que isso chama verbo? Porque a sua intenção, a minha intenção é de colocar algo
dentro do servidor. Então você quer fazer um post, você quer gravar alguma coisa, beleza? O put, ele é uma derivação do post, porque ele denota que você quer atualizar, assim como o pet, tá? Então os dois aqui são verbos irmãos. E o delete, o próprio nome já diz que você quer deletar alguma coisa. Então, normalmente, nós utilizamos o get para recuperar dados, então para index e show, para essas operações. O post, para quando você quer fazer um store, um put, um update e um delete, um destroy. E é assim que a gente costuma fazer na parte de API. Beleza? Então vamos lá, vamos começar com calma, vamos iniciar aqui o nosso projeto. Então nós criamos a primeira rota para o Express trabalhar. E agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa falar para o Express escutar uma porta, tá? Então eu vou colocar aqui o método listen e vou colocar aqui um console para falar o seguinte: olha, o server está rodando na porta tal, beleza? Então app.listen, você vai abrir aqui o port, ou seja, qual porta que você quer rodar, que você já recuperou do .env, que pode ser o que está aqui no arquivo .env, ou então como padrão aqui 5000, você vai abrir então um método anônimo, né, uma função anônima aqui do JavaScript, para você mostrar um console quando ele estiver rodando propriamente dito. Daí para você inicializar aqui o Express, porque ele ainda não está rodando, eu parei a operação aqui no meu console, eu coloco npm run dev para executar o nodemon e iniciar aqui o meu servidor. E quando você acessar o endereço, né, localhost 2.5000, que é onde ele está rodando, você vai ver aqui o Hello World. Se a gente colocar aqui o teste de 3 exclamações, a gente fizer um reload aqui, a gente tem que ver as 3 exclamações. Então isso daqui é o início do seu Express. E agora, em cima de toda essa base que nós iremos fazer a nossa API. A nossa API vai trabalhar com as suas respectivas rotas, consultando o banco de dados, a gente vai fazer todo um processo aí para que a gente possa trabalhar de uma forma bem organizada, utilizando o Express, .env, e para que a gente possa chegar mais próximo possível de um projeto profissional. Beleza? Então é isso, não perca a próxima aula.